Bom dia, pessoal. Hoje é o último dia do ano de 2024. Em consequência, também é meu aniversário hoje. Eu estava refletindo uma passagem muito importante de 2 Timóteo, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ele anima o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, a ser fiel. E no capítulo 1 ele já começa listando algumas coisas que aconteceram tanto na vida de Timóteo como na vida dele, e ele reforça a necessidade de ser fiel nessa carta. No verso 4 do capítulo 1, o apóstolo Paulo faz um relato emocionante das lágrimas que Timóteo derramou quando eles se separaram. Eles tiveram que se separar porque a missão exigiu isso. E no verso 4 fala: "Eu quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria." E de fato, não importa as circunstâncias, nós precisamos ser fiéis. A circunstância aqui, ela foi a saudade daquela pessoa que foi, de fato, o seu pai espiritual. E apesar de nós estarmos distantes por algum motivo daquela pessoa que talvez nos incentivou, foi um sólido fundamento para a gente no caminho da fé, precisamos ser fiéis apesar disso. Nossa fidelidade não pode depender das outras pessoas. Apesar das circunstâncias, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser fiéis no sofrimento e na humilhação. No verso 8 aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a sua prisão. E ele fala para Timóteo que ele deveria sofrer com ele, né? Devia estar pronto para sofrer com ele por causa das boas novas do Evangelho. Mais uma vez indicando que não importa se você está preso, se você vai ser humilhado, se você vai ser abandonado, como o apóstolo Paulo aqui também diz no verso 15, precisamos permanecer fiéis. Naquela época, na época que essa carta foi escrita, o imperador Nero ele tinha botado fogo em Roma. E para tirar as suspeitas de cima dele, ele passou a perseguir os cristãos, culpando os cristãos de terem incendiado Roma. Possivelmente por isso, o apóstolo Paulo foi preso. Então o evangelho trazia vergonha. Estar preso ainda hoje é um motivo de vergonha perante a sociedade. Mas aquele que é preso por causa do evangelho, por causa de viver e pregar o evangelho verdadeiro, não deve se envergonhar. Deve se sentir honrado por participar dos sofrimentos de Cristo. Por isso, o chamado é para sermos fiéis, apesar das circunstâncias. Sermos fiéis, apesar das tribulações que nós passamos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, já no capítulo 4, no versículo 6, ele fala que, quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Então, ainda que a circunstância, que a tribulação seja a morte, é necessário permanecer fiel a Deus. Essa é a vontade de Deus para você nesse novo ano. Que você seja fiel a Deus, apesar das circunstâncias. Que você seja fiel a Deus, mesmo nas maiores tribulações. Que você possa guardar a verdade com fidelidade. Apegar-se ao ensino verdadeiro. Ser fiel no ensino verdadeiro. Aqui no verso 13 do capítulo 1 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo incentiva Timóteo a ser fiel ao ensino verdadeiro que aprendeu dele. E ele fala no verso 14 para guardar a verdade preciosa que lhe foi confiada. Então guarde a verdade no seu coração, para que nos momentos de maior dificuldade você permaneça fiel a Cristo Jesus. É nos tempos de paz que nós nos preparamos para os tempos de guerra. Aqui no capítulo 1 ainda, o apóstolo Paulo ele fala de exemplos de fidelidade. No verso 5, ele fala dos antepassados de Timóteo, a sua avó Loide, a sua mãe Eunice. Com certeza você pode ser que tenha exemplos de pessoas da sua família que foram fiéis na verdade de Deus. Siga esses exemplos de fidelidade. Eu não sei quem foi as pessoas que te influenciaram no caminho da fé cristã. Podem ser que sejam pessoas da sua família, ou pode ser que não. Aqui no caso de Timóteo, tanto pessoas da sua família, como sua avó e sua mãe, como o apóstolo Paulo, que não era da sua família de sangue, foram pessoas que o incentivaram a permanecer no caminho da verdade. Então lembre-se desses exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus e seja fortalecida no caminho da verdade. Há uma promessa de vida eterna para você. No verso 10, fala sobre o que Jesus fez quando veio aqui à Terra. Ele destruiu o poder da morte
iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Cristo abriu o caminho, Ele abriu a trilha. A trilha já está feita, só precisamos andar por ela, porque há uma promessa lá na frente. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso, nós precisamos também sermos fiéis. Portanto, seja fiel apesar da saudade. Seja fiel como seus antepassados. Seja fiel através dos seus dons, como no verso 6 diz. Seja fiel no sofrimento e na humilhação. Seja fiel ao chamado de Deus para você. Seja fiel por causa das promessas de vida eterna que Deus te deu. Seja fiel no ensino verdadeiro. Seja fiel ainda que o abandonem. Seja fiel ainda que você tenha que morrer por isso. Esse é o meu desejo para você. E é o meu desejo também para mim, neste ano de 2025. Que nada tire a fidelidade de Deus do seu coração. Não importa que circunstâncias e que tribulações você enfrente. Não importa se as pessoas que mais você ama se abandonem você. Não importa se a dor da saudade vier ao seu coração. Seja fiel, porque tudo isso um dia desaparecerá e se transformará em peso de glória para a sua vida. Tenha um feliz ano novo na presença de Deus. Que possamos estar cada vez mais perto de Cristo. Um ano a menos para a volta de Jesus. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.